Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, aqui onde você encontra tudo voltado para as escolas de esportes do Brasil e do mundo. Até porque hoje iremos falar de temas internacionais aqui, mais uma vez, do lado do meu amigo, meu parceiro Luiz Fernando. Tudo bom com o senhor? Tudo na paz. O senhor vai bem? Graças a Deus. Família bem? O episódio promete. Promete. A família viajando pela Europa? Tá. Que isso, hein, moleque? 10 dias na Europa. 10 dias na Europa. É, família rica é assim, meus filhos. Imagina o euro como tá e a família viajando pela Europa. Lembrando que o nosso canal aqui é um oferecimento do sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para escola de esporte. Se você precisa de tecnologia na sua escola de esporte, contrate Genesis Training. E também da loja do Museu do Flamengo. E agora, já fizemos uma prévia lá do lançamento, que em breve vai inaugurar em definitivo, da loja também do Museu do Botafogo. Agora, loja do Flamengo e a loja do Museu do Botafogo. Como diz aqui, é tempo de Botafogo, não é não, Luiz Fernando? Perfeito. Então, vamos a mais um episódio. Hoje temos aqui uma pessoa que está voltando ao nosso canal, que já esteve aqui uma vez, nosso querido amigo PH Marinho, da ID Soccer. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cine. Obrigado, Luiz. E Nosso do lado estudante dele, atleta aqui também. essa figura. Quem é, Luiz? Apresenta você ali. Luca Boaventura, Loureiro Júnior, filho Arruda. Mais Que conhecido isso. como... Onde que aba? Não fale assim do meu pititinho, meu pitito, meu pitito. Seja bem-vindo, o estudante, atleta Obrigado, Lucas. obrigado. Deus está bem? Tudo certo. Está com sono? Muito sono. Acorda, que são já 19, Passou das 10. Passou das 10 e o programa está indo ao ar às 19. É bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Bom boa dia, tarde. boa tarde, Só boa bom noite. dia. Bom dia serve para tudo. PH, querido, você esteve aqui, né, bem no início do nosso canal. Falamos bastante. Falamos bastante desse processo que a ID Soccer desenvolve, que é pegar os estudantes, né, atletas aqui do Brasil e levar para os Estados Unidos, não só para os Estados Unidos, você também leva para a Europa, através Sim. de bolsa de estudo. E aí eu sempre conversei sobre isso contigo, porque eu sempre falei sobre isso lá dentro de casa com o Luca, e eu sempre falei, não esquece do meu filho, não esquece do meu filho, vamos tentar alguma coisa. E aconteceu. Então hoje o episódio é para mostrar para o pessoal que quer desenvolver esse trabalho com os filhos, as unidades e as academias de futebol, as escolas de futebol, que também não é só futebol, né? Exatamente. As escolas de esporte que queiram introduzir esse trabalho também nas escolas, através da ID. Se eu estou botando, né, confiando o meu filho numa empresa dessa, é porque eu posso estar, né, indicando para todo mundo se está dentro da minha casa, porque eu acho que serve, tá chancelada aí para estar dentro das escolas de esporte, que é pegar essa garotada que de repente não vai ter uma vida profissional no esporte, mas através da paixão e do amor pelo esporte, conseguir a bolsa e conseguir estudar lá nos Estados Unidos. Fala um pouquinho para quem não conhece, como é que é essa história lá nos Estados Unidos, né? Da Boa. bolsa, principalmente da universidade. Fala um pouquinho aí desse trabalho, para o pessoal entender, depois a gente... Ô Pedro, acrescenta. um minuto, permita-me. Claro. Já que ele deu a deixa, eu acho que é importante a gente vibrar com o sonho dos amigos, né? Eu me recordo que o Cid sempre teve esse sonho de ver o filho dele ir para os Estados Unidos, depois do filho também ir para os Estados Unidos. Ele sempre sonhou com isso, almejou, colocou, como foi falar para você lá atrás, não esquece do meu filho. E a gente vê o pai realizando esse sonho, vê o filho realizando esse sonho de muitos garotos que não têm uma vida profissional, mas querem ter uma vida no estudo. A gente vai debater sobre isso, vai mostrar que é possível você Sim. jogar e estudar. Sim. Tem como você conciliar ambos. Então, parabéns, Sidney, parabéns, Luca. Sucesso, eu fico feliz. A gente tem que vibrar com os nossos amigos, com o sucesso dos nossos amigos, não invejar, nada disso. Então, parabéns. Desculpa ter te cortado também. Não, imagina. E pegando um gancho do que você falou sobre conciliar o futebol com a educação, e muita gente só procura a gente quando fala assim, meu sonho relacionado ao futebol de alto rendimento acabou. Eu não quero mais isso. E eu considero, e os números mostram isso, que você indo para os Estados Unidos, você ainda pode sim continuar sonhando com futebol de alto rendimento, o futebol profissional. Antes de eu entrar aqui e explicar sobre todo o processo, porque hoje as universidades são os grupos, né, como se fossem os clubes aqui, as categorias de base que alimentam o sistema de futebol profissional, Sim, através do modelo de draft. sim. Então são muito menos universidades nos Estados Unidos do que clubes no Brasil. Então a concorrência ela é muito menor. Então aquele atleta que tem um rendimento escolar bom para se continuar com a manutenção da bolsa e também
um bom rendimento esportivo a ponto de ser visto e observado por esses recrutadores, observadores para participar do modelo de draft, esse cara pode te permitir continuar sonhando. No que aqui talvez fosse muito mais difícil pelo tamanho da competição que ele teria com vários outros atletas buscando o mesmo objetivo. Em cima do que tu falou e já trazendo para o que a gente como foi a nossa história aqui, é exatamente isso, né? Um dia, e aí eu tô aqui nem como hoje eu vou ser o entrevistador e o entrevistado, né? Porque eu vou ter que colocar aqui a minha história em cima disso. Então assim, em cima exatamente isso que você falou, foi o que aconteceu lá em casa. Chegou um dia, o Luca via, né? Primeiro que ele não viveu uma história no futebol de alto rendimento, como diretor, gerente técnico e o caramba, mas ele via as coisas lá em casa, os quadros, as reportagens, aquelas coisas todas, e ele começou a se interessar pelo futebol quando eu fiz meu último trabalho no clube, que foi lá no Metropolitano em Santa Catarina, lá em Blumenau, que ele lembra dessa época que ele viajava com a gente no ônibus, ele ia nos jogos, ia no estádio, ele virou meio que o mascote do time, e ali ele começou a, porra, eu quero viver isso, né? E aí ele foi se desenvolvendo como atleta, vamos dizer assim, e chegou uma hora que a gente teve uma conversa, né? Você veio conversar comigo, pai, você acha que eu jogo bem? O que eu te falei? Não, nada. E aí eu falei, ó, vamos estudar, né? Sempre honesto em si. Mas tem que ser. Aí depois fala, não, vai traumatizar o filho, não sei o que. Eu falei, olha só, teu avô jogava mais que eu. E teu avô jogou no Friburguense, nada contra, mas jogou um ano só lá no Friburguense. Isso, década de 70, 60, sei lá. Eu joguei mesmo que teu avô, não consegui ser jogador profissional. Você joga mesmo que eu e teu avô, tu vai. Não dá. E aí um dia a gente tava jogando bola, você foi jogar bola na Lagoa, você já tava um pouquinho mais velho, e aí como é que foi a história? Aí a gente foi jogar lá na Lagoa, eu queria jogar na linha. Aí você falou, ó, sou mais velho, vai te machucar. Se é ruim, não vai pra linha. Vai no gol. Aí eu peguei uma com toda educação, né? Com toda educação, não. Com a delicadeza que teu pai é, não é? Ele é peculiar. Aí peguei uma luva emprestada, fui pro gol. Defendi várias no susto, sem querer, vários chutes. Aí você olhou e falou, ó, no gol dá, né? Dá pra tentar alguma coisa. Foi exatamente isso. Aí eu virei e falei, ó, goleiro, a gente que é do futebol, o Luiz sabe disso, é muito mais fácil você construir um goleiro do que um jogador de linha. Perfeito. Né? E ele foi bem, naturalmente, ele foi bem no gol. Foi dele. Aí eu falei, ó, existe uma possibilidade aí. Aí a gente começou ele a treinar no gol. E aí ele foi se desenvolvendo. Aí um dia ele falou, pai, tu acha que eu posso jogar no Barcelona? Ele era mais novinho, tu acha que eu chego lá? Eu falei, Barcelona, tudo que é um maricá. Falei. Aí foi quando eu sentei com ele e falei, olha só, é teu sonho ser jogador? Ele falou, é. Eu falei, teu pai conhece isso, tem um caminho. Tanto da gente conversar, da tua história, que você... depois quero que você conte aqui também, né? Sim. A história do PH é muito parecida com a tua. E eu falei, ó, não dá aqui no Brasil. Se der, você vai jogar num clube de menor expressão. Ele ia lá, na época eu também estava ajudando o Maricá lá, tava assessorando o Maricá, ele tinha um goleiro lá, Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele também, oh meu Deus. Enfim. O profissional? Era o Arthur? Não, era em 2018, não. Ah, não. Bom goleiro pra caramba, ele ficava impressionado. Falava, pô, pai, ele é muito bom. Eu falei, ele é muito melhor que você, ele é muito melhor do que eu. Eu falei, nada contra. Mas tem alguma coisa errada aí. O Maricá tava na segunda ou terceira divisão do estadual. Eu falei, ó, o Maricá tava se estruturando. Júlio. Júlio. Eu falei, o Júlio é um goleiraço. Pra aquela série, pra aquele momento. O Júlio não jogou no Barcelona, não jogou no Flamengo. Já é um nível alto. Né? E ele já tava, eu falei, ó, tá vendo? De repente você vai conseguir jogar aqui. E aí, você vai ficar 10 anos aqui jogando, de repente, sem receber, os clubes pequenos. Aí eu falei, ó, então vamos fazer um outro projeto? Ele falou, qual? Eu falei, vamos estudar, cair dentro do estudo inglês, e eu vou te colocar para você começar a ser observado para tu ir lá para os Estados Unidos para você. E eu falei, quem sabe um dia, aí entra nisso que você falou. Exatamente. Depois de tu passar pelo todo. Você não vai para uma MLS. Imagina tu jogando com o Messi, aí o Messi tava indo para lá e tudo. Foi aí que a gente começou a história, não foi? Foi. Que é o que você tá colocando. Exatamente. Para quem não entende como funciona, né? Fazendo um resumão aqui da coisa, de como é possível você jogar e estudar nos Estados Unidos, a gente sempre bate em cima de 4 pilares
que o estudante atleta precisa para se qualificar para receber uma proposta de um treinador universitário ou de ensino médio. Não necessariamente nessa ordem ou com grau de importância, um é mais importante que o outro, sempre a gente vai trabalhar em cima dos 4. Questão das notas, foi quando a gente solicitou o histórico escolar do Luca para a escola onde ele vai hoje, entender como é que foram as notas desse estudante atleta no passado. O pilar esportivo, que ele pode ser avaliado por um vídeo de melhores momentos, no caso dele, foi a segunda opção por um evento de recrutamento, que a gente já pode falar depois sobre. O terceiro, o pilar do inglês, do idioma, por ele ser um atleta ainda muito novo, existe sim a flexibilidade ali dele entrar com o inglês um pouco mais básico, porque ele é um atleta ainda de 9º ano. E por último, a questão financeira. O que essa bolsa não cobrir, a família precisa custear. Onde eu tô fudido. Luiz Em Fernando, dolarizado. você vai ajudar, não é não? Pô, já tô ajudando. Quanto? Oi, moral, vai lá, vai dar certo. Acabei de parabenizar aqui, que é melhor que isso. Tem certas coisas que o dinheiro não paga. Não, mas eu devolvo os parabéns, me ajuda a pagar. Faz uma vaquinha online, né? E com isso, Você que tá assistindo aí, você vai fazer um pix aí pra ajudar faz uma vaquinha educação online do Luca aí. E quando a gente reúne esses 4 pilares, nós da ID, nós conseguimos entrar em contato com esses treinadores, a depender, no caso do Luca, foram treinadores de high school, pode ser treinadores de faculdade. A gente entra, oferece o perfil, né, o profile desse atleta, como se fosse um agente mesmo de futebol, e entende se vai haver a vontade daquele recrutador de negociar ou de oferecer uma proposta. Na parte financeira, como é que funciona? Culturalmente no Brasil não funciona assim pra gente. Quando a gente entra e faz uma entrevista com os pais falam, olha, eu quero pagar o menor valor possível. Todo mundo fala isso. Mas nos Estados Unidos, a gente precisa entender primeiro qual o teto de investimento dessa família. Em cima desse teto, a gente negociar a melhor bolsa possível. Como se fosse realmente um empresário, só que no caso de um estudante atleta. Exemplo, a família estipula que o orçamento anual é de $15 mil. A gente sabe que o teto de investimento é 15. Quando a gente for negociar com esses treinadores, a gente vai tentar negociar um pouco abaixo para tentar fechar até os 15. Entendi. E a gente sabe quais escolas chegam nesse perfil de bolsa e quais escolas não chegam, assim como a universidade. Então, o nosso trabalho é desde a montagem desse perfil desse estudante atleta, da negociação dessa proposta de bolsa e a resolução de toda a parte burocrática desse processo. Application, que é conhecido como matrícula, visto, seguro-saúde, passagem aérea, tudo que é preciso para deixar ele apto a embarcar e ele chegar nos Estados Unidos e se tornar um estudante atleta. Que é o momento que a gente está agora, a gente vai falar sobre isso. A gente está fazendo do pós, tradução. exatamente. Vamos falar do antes. Aí, eu lembro que a gente teve uma reunião até lá na Gávea, a gente tomou um café lá, eu não sei porque... Sim, foi o dia que eu conheci, o Luca. Exatamente. Mas a gente foi lá, no assunto não era o Luca, eu não sei o que... Sim. Aí no meio, enfim, a gente conversou, não lembro direito, a gente se encontrou lá. Eu acho que na época ele tinha o quê? Foi 2 anos? Foi isso? uns 2 anos atrás. Eu tinha 13? Não, tava com 14, né? 12, acho que 12 anos. 12 anos. Né? E aí foi quando eu te apresentei o Luca, a gente conversou. Não esquece de mim, você falou. E ali começou. Que aí você falou, tá vindo uns treinadores e tudo. Eu falei, pô, não esquece do Luca. Quando tiver pra idade do Luca, você me fala. Não foi isso? Que a gente Exatamente. E o Luca aqui no Brasil treinando, e aí é importante também colocar que assim, o Luca, eu percebi uma habilidade nele e obviamente a gente pegou os treinadores, eu até te perguntei lá há um tempão, logo que eu me mudei para Juiz de Fora, falei, Luca, tem algum treinador de goleiro aqui específico? Porque aquela coisa de, principalmente o goleiro, de ficar só na escola de esporte, ele não precisa tem ter um o treino trabalho específico, exatamente. Né? E aí o Lu indicou, né? Enfim, aí uma vez um treinador podia, não podia, enfim, o Luca passou por vários treinadores, depois tu tem que agradecer a eles, né? Que também para conseguir tirar você da cama é difícil, mas enfim. e eu botei o Luca para fazer específico, além do jogo lá com a escola. Então teve um investimento, botei ele também no inglês. Custa caro essa brincadeira. Mais ou menos, indo mais muito. Vai fazendo conta aí, pra depois você pagar de volta. Eu já falei pra ele, E aí... 70-30, né? Teve uma vez que ele virou e falou, pai, se eu virar jogador, tu vai virar meu empresário? Eu falei, vou. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, geralmente o empresário cobra 10%, mas eu vou ter que te cobrar 30%. Ele, por quê? 10 pelo trabalho e 20 para recuperar o que eu gastei contigo.
A gente investiu e ele foi se desenvolvendo. Aí até o dia que você me liga, né? Sim, exatamente. Falando um pouco desse evento de recrutamento que o Luca Isso. participou, é como se fosse um camp, né? Que a gente chama de The Experience, onde os meninos ficam 3 dias com a gente no centro de treinamento. Nesse evento que ele participou foi até do CT Saferj. Estrutura top. Foi bem, agradecer o pessoal de lá que recebeu a gente super bem, o Clebão, o pessoal todo lá, nota 1000, um abraço para vocês. A gente reúne, a gente não autoriza os pais a participarem, somente assistir aos jogos, porque o nosso intuito realmente é mostrar como que seria um pouco da vida desses meninos quando eles estiverem lá fora. Já como se ele estivesse treinando lá nos Estados Exatamente. Unidos, né? Eles recebem um cronograma com os horários, eles precisam respeitar aqueles horários, sem atrasos. Eles precisam... Já entra a disciplina e até para ali... Exato. E eu falei uma coisa para ele, eu falei, ó, quando tu chegar lá, no aeroporto, porque o ônibus saiu do Sim, Santos Santos Dumont, Dumont. eu falei, tenha certeza que todo mundo tá te observando desde esse minuto. Exatamente. Não é isso, Luiz? Sim, Você que sim, também é do sim. futebol, Perfeito. né? O tempo todo. E aí, um pouco depois disso, vem o Felipe Luiz dar uma entrevista que ele, como treinador, ele observa a maneira que o cara chega, a maneira... E eu te falei isso lá A atrás. forma do caminhar, a forma de conversar, a forma de como se relaciona. E por isso, na verdade, lá atrás, voltando aí uns 4, 5 anos atrás, o nosso ID Experience, a gente chamava de showcase, que era uma tarde, onde era só futebol. E aí os próprios recrutadores chegaram pra gente pegar, a gente precisa avaliar os meninos de uma forma um pouco mais profunda. Olha. A gente precisa entender como é que eles se comportam no auditório, a gente precisa entender como é que eles se comportam dentro de um ambiente de competição. Então, dentro do ID Experience, eles participam de uma competição interna, com os árbitros, com os treinadores, com os próprios atletas, na vitória, na derrota, no empate. Como que eles se relacionam no ambiente ali fora de treinamento e fora dos jogos, né? Eles prestam atenção nas palestras, eles se comportam na fila do almoço, eles levam o prato de volta lá para a tia da cozinha. Então, isso tudo faz parte do recrutamento dos treinadores. Por quê? O termo estudante-atleta ele é bem realista e transparente. Primeiro é o estudante e pessoa, depois vem a questão esportiva. Porque não adianta nada estar recrutando um cara craque de bola, vou dar um exemplo aqui que não é o caso do Luca, mas se fosse um mala sem alça, um cara que não se comporta bem, e a gente já teve vários estudantes atletas com esse tipo de problema Já de comportamento. tiveram isso? Sim. aí o brasileiro não bate e volta. é. Depende, tem treinador lá que Às vezes consegue nem transformar. muda. Depende do perfil. Mas tem muito. O brasileiro hoje não é visto de uma forma profissional nos Estados Unidos, infelizmente. Ou é aquele cara chinelinho, que não treina, que não treina a vera, ou quando treina um pouco mais forte já quer ir para fisioterapia, ou aquele cara desagregador. Entendi. Que ele é reserva e começa a contaminar o ambiente a fim de tentar derrubar o treinador, só que a figura do treinador universitário ela tem muito mais força do que a figura do treinador de alta performance aqui no Brasil. Entendi. Onde está um pouco errado, muda esse treinador. Lá não. O treinador ele tem muito mais força para mudar esse estudante atleta e permanecer no Até cargo. porque é bom também você falar na força do treinador, não só como liderança, mas também na questão da bolsa, né? Claro. Como ele Ele é o chefe, é o tomador de ele que decisão. define. Exatamente. Fala um pouquinho disso, que ele tem um orçamento. Exato. A grande maioria dos programas hoje de escolas, inclusive que a escola que o Luca está indo, e as universidades, eles trabalham com orçamento, assim como um clube de futebol. Sim. Eu tenho $150 mil por ano para recrutar. A escola custa 50. Eu posso tomar uma decisão de oferecer $50 mil e oferecer para o Luca e ter uma bolsa de 100%. 100%. Vai E sobrar 100 para para distribuir. pros outros. dividir. Então, assim, o treinador tem esse poder de definir como que ele vai fazer a montagem do elenco dele. É o salário que ele vai dar, que não é um salário, é o que ele deixa, a família deixa de Exatamente. pagar na universidade, que é a bolsa. Exatamente. Então, assim, tem treinador que prefere... a grande maioria dos treinadores preferem da seguinte forma. No primeiro momento que eu estou recrutando o Luca, o Luiz, o Sidney, por vídeo ou por um evento de recrutamento, mas eu não conheço a fundo ainda esse estudante Tem atleta, uma dúvida, alguma eu coisa. vou oferecer X. Foi muito bem, todo ano essa bolsa ela é renovada. Foi muito bem, eu ofereço X mais Y, por quê? Já conheço como é ele dentro de sala de aula, já conheço como é ele fora de sala de aula, Melhor dentro que eu do trazer campo. outro para testar, porque É eu um cara sei que vai do fazer resultado. diferença, não é um cara que vai fazer diferença, vai ser titular, vai ser reserva. Então ele se sente mais confortável de acelerar, né, de aumentar, no caso, essa proposta de E bolsa. de manter ele ali na escola também, na Exatamente. universidade. Porque as outras universidades também estão vendo, é meio que como aqui Sim. o clube.
Só que em vez de você ir lá e oferecer um salário e tudo, você oferece uma bolsa melhor e tem isso também, né? Tem, dentro do sistema universitário, inclusive é muito parecido com aqui. Se você tem um contrato de bolsa com uma escola ou uma faculdade, você não pode conversar com outra faculdade a não ser que você tenha carta de liberação para isso. Então o assédio não acontece de um treinador, a não ser que você saia de uma junior college, que eu acho que a gente comentou sobre isso, que é uma faculdade de 2 anos, que obrigatoriamente você tem que transferir para depois fazer mais 2 numa faculdade e se formar. Então é natural esse movimento de transferência. Ali pode acontecer o assédio e a comunicação, tá? Na faculdade de 4 anos, se ele tem uma bolsa com uma faculdade, vou dizer que é a faculdade de San Diego. Mas ele teria a bolsa de 4 anos ou é de Não, um ela ano só? é anual. Só que essa bolsa tende a ser renovada. Entendi. Enquanto tá lá com o Tende a ser contrato. renovada, a não ser que ele apronte muita coisa, tá? Ela pode ser mantida ou essa bolsa pode ser melhorada de acordo com performance acadêmica e esportiva. Mas ele tendo vínculo, eles chamam de release letter, né? Uma carta de liberação. Aí sim você pode dialogar com outras universidades com o intuito de tentar uma possível transferência. Ou por não estar sendo aproveitado, ou porque não se ambientou com a escola, ou porque o treinador está te liberando para buscar uma outra oportunidade que você não vai ser mantido naquele programa. Já falou, o gato subiu no telhado. Digamos que você não conhecesse o Sidney. Aham. Como que o Lucas chega nessa situação? Por exemplo, eu tenho um filho e eu quero essa experiência. Perfeito. Houve indicação, tá? Hoje a gente trabalha muito com indicação por ser uma coisa bem específica, né? De lidar com jovens embarcando para o exterior. Ou através do Instagram, do site, preenche ali o formulário. A gente avalia se tem realmente o perfil, que tem algumas informações importantes para a gente. Se tem um perfil para a gente iniciar e oferecer uma possível início de preparação para se buscar uma bolsa de estudo no exterior. E existe, por exemplo, a possibilidade dele não se dar bem esportivamente e só continuar estudando? Ou tem que A ser gente os dois teve o alguns tempo atletas. A gente teve o Henrique Caram, por exemplo, que foi para uma faculdade de West Virginia para fazer engenharia, fez 2 anos, no 3º ano falou, cara, eu não quero mais jogar porque não tá dando, eu quero me especializar realmente numa universidade de engenharia de ponta. A gente transfere ele para uma universidade no Texas, que é considerada top 20 do país, mas ele abre mão do futebol para se dedicar única e exclusivamente à carreira da engenharia. E aí, nesse caso, ele perde a bolsa, ele não tem uma bolsa. Ele vai pra bolsa acadêmica. Estudantil, Isso. que chama. É muito performance de nota. Aí é performance. 100% nota. Tem que ter uma nota muito elevada para poder. Isso. E é aquilo que você fala, se o cara tiver uma nota muito boa e uma performance esportiva muito boa, isso encaixa pra uma A bolsa grande maioria melhor. das universidades elas conseguem juntar as duas. O meu caso foi isso. Eu tinha 50% de bolsa acadêmica e 50% de esportivo. No Entendi. caso, eu consegui a bolsa de 100% por juntar as duas. Ou seja, você entendeu que tem que estudar um Estuda. animal, Infelizmente. entendeu? Não chama de mongoloide, não. Ser humano é um animal. Ser humano é um animal. Racional ou irracional? A gente não sabe às vezes. De vez em quando ele habita pra oba. Mas é sério, assim, é uma conscientização que as pessoas Exato. têm que ter. E eu aqui falava pra ele, ele falou, pai, passei. Eu falei, não é só, lembra que a gente conversava? não é Eu só falei, cara, passar. não é Estados só, Unidos não é só passar. você tem que melhorar Buscar o essas máximo notas, o tempo você todo. tem que melhorar essas notas. E a gente brigava muito com isso. Aí, por Exato. exemplo, história ele é muito bom. Aí era 9, 10, história, 9, 10. geografia, Aí no ciência. último bimestre, ele, pai, já passei. Eu falei, não Abriu as interessa. pernas. Não, É. eu falava, não interessa, porque eu sabia que isso ia impactar lá na frente. Sim, exatamente. É um gancho muito legal. Existe uma grande diferença entre a cultura acadêmica americana e brasileira. Aqui a gente estuda para passar de ano. Passei em tudo, tô confortável, beleza, independente, porque esse CR não vai contar para a universidade. Não vai o Enem não vai. Exatamente. Vai ser a nota do Enem, ponto. O que você construiu no ensino médio não vai ser carregado para a universidade. Já nos Estados Unidos, tudo que você faz a partir do 9º ano, que é o primeiro ano de high school deles, já está contando para sua carreira universitária. Então, assim, nota é dinheiro. Quanto maior for a sua nota, maiores chances você tem de conseguir Uma bolsa excelentes bolsas acadêmicas. E o que ele falou do Henrique. Às vezes você vai treinar um Sim, ano. dependendo da 2 carreira. O que vai acontecer com ele? Não. No primeiro ano lá, bora não dá pra mim, não. Não, o menino é bom goleiro. Cara, nossa. Mas diante da fala dele, Lucas, você teve essa experiência. Uhum. Você passou, foi quantos dias que você passou lá? 3 dias, de sexta a domingo. Qual a sua maior dificuldade Lá, lá? acho que nenhuma. O CT é top. Acho que a maior dificuldade foi, tipo, conhecer a galera e tudo, todo, tipo, Não dormir na cama do seu pai, é isso?
Alimentação, Não, horário. alimentação, horário tranquilo. Eu fiquei com companheiro de quarto, muito gente boa, o Marquito, que é o O chileno. chileno. Joga muita bola ele também. Mas lá foi tudo tranquilo. CT top, comida Dificuldade nenhuma. top, campo tapete. Então é tudo tranquilo pra você só jogar. Você só vai jogar. E como é que foi a experiência de estar sendo observado pelos isso que eu ia treinadores? Ah, dá um nervosismo, né? Sempre dá um nervosismo. Mas parece que quando eu entro no jogo, né? Quando você me botou lá na psicóloga esportiva, Ainda ela, tem isso, eu esqueci, tem que anotar. é, Mas Cara, 20% vai ter que vai aumentar. ter que comentar. ela aumentou minha confiança e parece que quando eu entro no jogo, desligo o que tá lá fora, eu foco no jogo, eu esqueço quem tá vendo. Meio que você esqueceu que te tava Então sendo agradece ela aí. observado, Aham. tava não sei o quê. Faz um Nem- agradecimento nem- pra ela. Obrigado. esqueci Nem lembro o nome dela. dela. Você é igual o pai, não lembro o nome. E hoje seu pai, então, dá pra assistir seu jogo? Dá, Você tranquilo. deixaria? Antigamente você não Antigamente, Fala é. sobre isso. Não, Antigamente, Cara, que legal, até curiosidade, porque tem muito menino da ID que não deixa, cara. Não, Sabia? Por que isso? Me conta aí. Tipo assim, parece que a gente quer mostrar pro pai que a gente tem que ir bem, a gente não pode errar. Então, quanto mais medo você tem de errar, mais você erra. Então, quanto mais meu pai ia, parece que eu era A pressão ruim. aumentava. Aí ele olhava e falava, puta que pariu, isso daí não vai ser goleiro não. Aí eu falava, não sou assim, cara, é porque você tá aqui. eu parei de ir. Aí Eu parei de ir. aí quando Aí ele- o Luiz começou a acompanhar ele lá nos jogos de Juiz de Fora. Aham. Aí o Luiz começou a ir. Aí eu falava, e aí, como é que ele tá? Pô, ele tá bem. Aí eu não ia, ele fechava o gol. Aí eu, pô, vou lá ver, ele tá bem. Aí, pá, entregava a paçoca. Eu falei, não vou ver mais nada, não. Aí, mas é isso. Aí depois que eu fui na psicóloga, que ela me explicou como lidar com isso, né? Que era pra eu ficar mais tranquilo e tudo. E, tipo, uma coisa que me ajuda a desligar minha mente do lado de fora é quando eu entro assim, eu começo a cantar uma música. Ela ajuda, ela que falou, ela que deu essa dica. Ela deu gatilho. O né? gatilho. Aí, o que que você gosta muito? Música. Aí eu começo a cantar uma música, quando eu canto essa música assim no aquecimento, na cabeça, e faço a oração, aí, Desligou. dentro do jogo, desligo. Entendi. Desligo de tudo. E é importante o acompanhamento. Assim, se o Ronaldo Fenômeno, Muito. que foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, diz que ele teria sido um jogador melhor se ele tivesse tratado da mente dele, ele fala, Com não sou eu, certeza. ninguém tá falando, então o relato dele é importante. Porque tem muita gente ainda que fala, psicóloga, pra que isso? É, pra eu que também aquilo?" achava Não, que era é- bem Não, você início. vê hoje quantos jogadores entram em burnout aí, Sim, em depressão. sim. E o futebol hoje, se não for 60, 70, é 80% confiança. Perfeito. Quem não tem confiança Confiança. pra jogar. não E aí, joga. pegar voltando, você me liga e fala, ó, vai ter O ID Experience. E aí o Luca vai. E aí, fala um pouquinho, o Luca explicou a parte do atleta, mas fala um pouquinho mais, você tava falando, como é que Tá. além do, recebe cronograma, os horários, Isso. e como é que é essa troca sua com os treinadores? Perfeito. Os meninos participam do evento, né, durante os 3 dias. O primeiro dia eles fazem um treinamento com os próprios recrutadores, então eles ministram um treino em inglês. Alguns apresentam dificuldade de entendimento, outros não. A gente utiliza dos próprios estudantes atletas que entendem para fazer a tradução para os que não entendem, para eles já se acostumarem com isso. E a gente pede para os caras realmente falar inglês em inglês. Ele vai, pisa no acelerador, não fala pausadamente, para os moleques começarem a se ambientar. Tu era do que explicava ou era do que pedia Ih, tradução? Eu fazia o que o outro tava fazendo. Depois desse treino, a gente tem ali a questão toda do CT, a gente termina com algumas apresentações. E nos 2 dias seguintes a gente tem a competição o torneio realmente. Competição interna entre 3 times, onde eles jogam valendo título, se enfrentam. Questão da super rodada, é um evento bem bacana. E depois que termina o evento, temos 2 reuniões. Temos uma primeira reunião onde eu, com os próprios recrutadores de forma individual, nos reunimos para entender para quem eles querem oficializar uma proposta ou tem dúvidas sobre aquele estudante atleta antes de uma oficialização de proposta. E depois eu tenho uma reunião individual com cada família para falar sobre 3 pontos. Eu sempre gosto de falar. Ouvir o que o estudante atleta achou daquele evento. Até para você ajustar o teu business. Exatamente, entender quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, e ele mesmo fazer uma autoavaliação de como ele foi durante o evento, na parte principalmente do treinamento do jogo.
Depois, nós da ID passamos o que nós achamos para esse estudante atleta, para a família, na questão de performance. E a gente encerra com os convites que foram oferecidos para essa família, para esse estudante atleta. A gente envia um e-mail com a oficialização dessas propostas, pede alguns dias ali, de 10 a 15 dias, a depender do recrutador quanto tempo ele precisa daquela resposta, para que a gente avance ou não naquela questão pós-embarque que a gente se encontra hoje com o Luca, tem a questão da tradução de documentos, da questão de visto, de application, essa coisa toda. Mas no caso do Luca, ele teve lá, fez esse... e depois ele jogou alguns jogos pelo time da ID. Isso. O treinador dele não estava lá. Não. Né? Não. Mas Não. algum treinador falou ou o Luca foi... A partir do momento que acontece, a partir do momento que o treinador... Por isso que a gente tem essa reunião. Quando o treinador oferece essa proposta, ele fica meio que fazendo um follow-up sobre esse atleta, Entendi. não semanalmente, mas quinzenalmente. Como é que tá o Luca? Como é que tá o Luca nos treinos? Como é que tá o Luca nos jogos? E o Scott assistia muitas das transmissões, assistia alguns jogos e já se encantou com o Luca desde então. Por quê? É do próprio Scott essa questão do recrutamento de atletas mais novos, para que ele tenha O tempo de perfil trabalho. dele Exatamente. e da escola Evolução. que ele tá. Porque o que acontece? Quando a gente vai para os Estados Unidos e pega um atleta de terceiro ano, esse atleta geralmente leva um semestre para se adaptar e um semestre para performar. Então é muito pouco tempo para se buscar uma faculdade. Que é o último ano Exatamente. hoje não, essa é segundo grau, terceiro- hoje em dia é, é terceiro. Colegial, ensino É. médio, enfim. Quando ele busca um atleta de nono ano Que ou de lá décimo é o ano, high school, não é isso? é o último ano nono, do high décimo, 11º e 12º. É assim que Entendi. funciona o ensino médio americano. 12º é o último e o nono ano é o primeiro. Quando ele busca um atleta de nono e décimo ano, ele tem tempo para o atleta se adaptar, mas ele também tem tempo para o atleta performar, para ele buscar uma oportunidade em uma faculdade. Ele se adaptar, Tem ele margem, se, né? se ambientar. Exatamente. Geralmente é um semestre. O semestre lá é muito curto, são 4 meses. Então você chega, tem a questão idioma, tem a questão alimentação, tem a questão de horário. O jantar é muito cedo, o almoço é um lanche, os treinos são diferentes, viaja para jogar, às vezes tem pouco tempo para estudar. Então, assim, ele precisa se ambientar àquela nova rotina. E geralmente são isso aí, 2, 3, 4 meses, depende muito do estudante atleta. E quando vem um atleta muito velho, o treinador tem pouco tempo para buscar uma faculdade. E o Scott, o perfil dele é querer atletas Mais mais novos. Mas atletas mais novos com potencial, Sim, sim. ou já atletas praticamente, vamos dizer assim, prontos no que diz respeito à parte técnica. Entendi. E lá ele vai aplicar a intensidade do jogo, que é uma intensidade bem diferente da nossa, a questão toda da parte física. Então, a forma de recrutar dele é realmente apostando em atletas mais novos, porque ele se preocupa muito com o pós. Ele quer sim que todos os atletas recrutados tenham a oportunidade de pelo menos ter alguns convites de faculdade. Se o estudante, atleta e a família vão aceitar, são outros 500. Sim. Mas a ideia dele é muito em cima disso. E Mas o... vocês... pode falar. Não. Mas vocês fazem isso periodicamente? Como que funciona aqui para recrutar? E tem limite, por exemplo, nesse que o Luca foi? Se vocês gostassem de todos poderiam ir? Como que... Boa pergunta. A janela de embarque vai ser sempre agosto e janeiro. Então são únicas 2 janelas de embarque quando a gente fala de Estados Unidos. No caso dele, ele vai em agosto, que é considerado o início do ano letivo americano. Posso embarcar no meio do ano nos Estados Unidos, que é janeiro? Pode, porque as aulas são igual à faculdade, são semestrais. Então ele começa e termina a faculdade no mesmo semestre. Essa questão de gostar de todos é a mesma coisa. O Sidney trabalhou com futebol de alto rendimento. Ele não pode só recrutar aqueles atletas que ele quer. Por quê? Ele pode declinar e ir para outra. Então ele tem que ter um plano A, B e C. Então o recrutamento é o seguinte. Eu tenho como prioridade o Luca, o Sidney e o Luiz. Mas o PH, o Bernardo e o Guilherme, eles entram na fila caso um dos 3 Entendi. não deem o ok. Então, quando esses caras vêm para recrutar, eles não só recrutam o número. Por exemplo, eu preciso de 5 atletas. O recrutamento dele vai a 8, 9, 10, 11, 12, porque sabe que por tem uma outras ordem- escolas. Por uma ordem de escolha, Exatamente. preferência. Outras escolas estão no páreo. É como se a gente fizesse já tiveram vários eventos aqui, assim, no sentido de colocar vários observadores de clubes para observar esses meninos. Teve até reality show sobre isso, Sim. né?
Então, assim, ele recebe mais de um convite às vezes. Ele pode aceitar ou declinar. Na universidade é um pouco diferente. Os caras são mais específicos no que eles querem. Então, dificilmente um treinador universitário vem e faz proposta para 10 atletas. Ele vai fazer 1, 2, 3. Entendeu? No high school, não. Eles fazem uma proposta por mais números porque sabem que, por exemplo, do Scott, das propostas que ele fez, eu acho que é o Luke mais um que estão indo daquele evento. Porque outros recrutadores levaram outros estudantes atletas. Entendeu? Então a faculdade é um pouco mais diferente, eles são um pouco mais específicos no que eles querem. Se não acontecer aquilo, eles vão para outro evento ou vão buscar outros atletas e não fazem esse escalonamento muitas das vezes. Um plano A, B e C durante o mesmo evento. E é bem legal, aí falando pela experiência que a gente teve, né? Que aí o Luca fez esse. Como é que se chama lá? É o The Experience. Isso. Lá, depois o PH ligou e falou: pô, Cid, o Luca não quer agarrar aqui pra gente, tudo. Foi até Eu um fui período melhor. de sorte, que De era férias. férias. Porque o Luca mora comigo de fora e os jogos eram aqui no Rio. Sim. E eu falei, cara, ele tá aí no Rio, ele vai. E aí ele foi 1, 2, 3 jogos. Aqueles amistosos contra o Vasco. Não, isso aí não. é outra coisa. E aí o Luca, inclusive, jogou na Categoria de cima, ele jogou né? 17. Ele é Chegou a jogar o sub-15, 20, não, né? Não. Ele é Foi o 17. sub-15 e ele é sub-15 e jogou no sub-17. Foi. O sub-20 ele já estava em aula. O PH queria botar no sub-20. Eu falei, não. Teria? Ué, Ia, tranquilo. E aí ele foi muito bem, né? foi nesses muito bem. jogos. Foi E aí- bastante elogiado, inclusive pela comissão da ID que não o conhecia e não participou do evento, pelos atletas que também não o conheciam do evento. E ele foi super bem, mesmo jogando numa categoria acima. E aí um dia o PH me liga e fala assim, ó, tem uma proposta pro Luca. Eu falei, sério? Assim, eu não esperava que fosse tão rápido, né? É. Era um projeto que a gente estava começando, foi o primeiro que ele foi. Eu até queria ver contigo, pô, não tem como ele ficar lá um mês pra ele. Pô, pai coruja, pô, não quer liberar o moleque de ir. Eu falei, não, foi até antes da proposta. Eu né, lembro, eu eu falei, cara, eu preciso Uma imersão, uma imersão, era algo assim que eu tava te pedindo para tu conseguir. Sim. E aí o PH me liga e fala assim, consegui uma proposta. Eu falei, sério? Assim, falei, aí eu pensei assim, para high school e para goleiro, É. eu falei, eu fiquei assim, eu não me animei muito, porque eu falei, vai ser uma proposta que eu não vou ter condições de pagar. Essa é a verdade. Eu falei, vai dar uma proposta de 30, 40, 50% de bolsa. Eu já quando imaginei, que a gente sabe mais ou menos os valores e tudo, eu falei, Sim. 50%, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter que cortar a janta, vou ter que ficar sem jantar, vai ficar difícil. E aí eu não sabia da bolsa qual era, e você falou, não, primeiro o Scott quer conhecer o Isso. Luca e fazer a entrevista. E a gente fez aquela entrevista online. Isso. Fala um pouquinho disso, também queria saber da tua experiência. Entendeu como é que tudo? foi. Fala aí no inglês. Não, entendi tudo. Fala a verdade. Não, não entendi tudo não, mas eu entendi o que ele queria passar, tipo, que lá é uma escola acolhedora, que ele gosta muito de conviver com os atletas, ele ajuda muito os atletas, No dia a e dia. tem treinador que só treina. Ele gosta de conversar com os atletas, ele falou como lá, se não tiver treinador de goleiro até lá, ele mesmo vai me treinar lá, Isso. entendeu? Então eu gostei muito dessa parte também. Ele foi bem acolhedor. o Scott, assim como outros treinadores também, eles gostam de conhecer a família antes de oficializar uma proposta, porque ele acredita que ele não está recrutando só o estudante atleta, ele está te recrutando também. Né? Porque se alguma coisa der errado, você vai entrar em contato com ele para conversar com ele, então ele quer conhecer todos os membros que ele está recrutando para a escola dele. E entender também do objetivo, porque muitas das vezes os objetivos não batem. Né? Eu falei, quero ir para sua escola porque eu quero jogar profissionalmente. Eu falei, cara, calma, você tem que ir para minha escola primeiro, se formar, ir para uma faculdade, depois a gente pensa no futebol profissional. Né? Eu quero ir para sua escola, mas eu não tenho condição nenhuma acadêmica, esportiva, financeira. Então ele quer entender um pouco mais sobre essa família antes dele oficializar essa proposta em números. E em cima disso foi legal que ele perguntou pro Luca, falou, qual é o teu objetivo, né? Aí o Luca, jogar na MLS. Aí ele deu uma risada, ele falou, calma, ele falou exatamente isso, ele falou, calma, eu não sei se você vai pra MLS, mas nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Eu achei isso bem legal dele, né? Não, exatamente, ele não vai mentir em nenhum momento do processo, né? Dizendo que vem para minha escola que você vai se tornar um atleta profissional. Então, muita responsabilidade. Exatamente. Isso, né? E eles ele está recrutando um atleta de 15 anos, tirando
de casa, né? Tirando da vida que ele tem aqui cômoda, com escola, amigos e tudo mais, para um projeto novo, então ele tem que ser bem transparente do que vai acontecer. É uma escola pequena, uma escola acolhedora, uma escola cristã, mas que não vai faltar a oportunidade dele se desenvolver, competir e buscar uma oportunidade que o Scott quer propor a ele, que é uma faculdade. E na conversa também que a gente teve, Você passou que ele joga basquete também, se precisar. Não se a tiver gente no futebol. botou, a gente escreveu lá no. Tem lá o time, fazer um tryout lá. No. Até eu Ele tive. é bom com as mãos. Eu tive ontem com o Bebel, escuta essa. Não, fica de sacanagem aí. Mas eu tive ontem com o Bebel, você lembra do Bebel? Ah. E o Bebel falou, pô, aí eu contei que ele tava indo, aí o Bebel virou e falou, pô, cara, fala pra ele fazer lá no Formulário. foi botar futebol americano, e pra ele ser aquele cara que pega a bola, quando o cara chuta, o cara que pega a Toma bola porrada. e passa, ou então o cara que chuta mesmo É a melhor, bola, porque os que porque pegam a bola com a mão, meu e irmão. goleiro. Não, Essa- não é o que corre pra pegar que o quarterback lança a bola, não. Aham. É quando o time cara chuta e tem um maluco que tem que pegar aquela bola alta e Entendi. tentar. Aí ele falou que tem um cara que é específico pra isso, outro que é Pra específico não pra deixar que chuta. cair. Aí ele falou, pô, ele é goleiro, tiro de meta ele deve saber bater, tem que saber bater. Sim. Eu falei, bota aí. Eu falei, eu vou falar pra ele lá tentar chutar aquela bola oval lá. A gente teve alguns atletas que migraram pro futebol americano. Eles né? foram pro high school jogar futebol e migraram pro futebol americano pra virar justamente kicker. Porque lá ele. Até fala um pouquinho. Ele chegou lá, ele foi selecionado para o time de soccer como goleiro. Então, algumas escolas, geralmente esse processo de mudança de esporte funciona para as escolas que têm determinado esporte só em um semestre. Qual é o calendário normal e tradicional cultural dos Estados Unidos para o high school? É o futebol um semestre. Ou é janeiro a maio, ou é agosto a dezembro. No semestre fora do futebol, eles ficam livres para optar por outros esportes. Pode fazer um teste no time de basquete, um teste no time de futebol americano, um teste no time de vôlei. Isso é o tradicional. Algumas outras escolas, como é o caso da Global Broadford em que ele está indo, são isso, dois hein? semestres. Como é que é o nome da escola? Fala aí. Global Bot Fraud. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Cara, eu vou te O socar. cara vai estudar nessa escola e não sabe da escola. Mas é uma que é? escola que ele vai competir o futebol por 2 semestres. Inclusive, segundo o Scott, já está bem avançado, eles devem competir a Liga UPSL, que é a Liga Semiprofissional Americana, onde você vai jogar contra adultos. Pô, maneiro. Maneiro. Então, assim, passa a ser um calendário quase que anual de competição, o que te ajuda, Competição de o que pra te lá de ajuda alto consideravelmente no propósito maior de buscar uma Claro. universidade americana. Você disse que é um pouco igual ao futebol normal, né? Vocês olham perfil, altura, essas coisas ou não? Vê o Sim. boletim no caso e também a qualidade. Eu posso te dizer que, assim, fazendo muito tempo isso, eu me especifiquei em perfil de estudante e atleta. Talvez hoje eu não consiga recrutar ninguém para um clube de alto rendimento, mas para universidades e para high school, com certeza. A altura é muito valorizada nos Estados Unidos por ser um futebol de força, um futebol de bola parada, de lateral dentro da área o tempo todo. Mesmo que seja estudantil. Mesmo que seja estudantil. É assustador o nível de bolas aéreas no futebol universitário de high school nos Estados Unidos. É assustador mesmo. E o nível de competitividade desse estudante atleta, no sentido de intensidade. Às vezes eles preferem um jogador que dê muita intensidade ao jogo e seja inferior tecnicamente, do que aquele atleta muito talentoso, mas que tenha muita dificuldade em competir. Porque o futebol lá ele é muito competitivo da maneira, É muito intenso. a até às intensidade vezes alta. feia do jogo. Sem muita qualidade, no caso. Exatamente. Muitos treinadores brasileiros hoje lá que conseguem equilibrar isso, tá? Onde o futebol é jogado, o futebol no chão, mas às vezes a gente pega treinadores ingleses, treinadores americanos, treinadores do leste europeu, que buscam muito jogo físico. Atletas muito altos, muito fortes e que sejam aquele jogo direto, né? De muita bola parada, de muito lançamento de bola longa, de muita primeira e segunda bola. Então, assim, precisa ter um equilíbrio. Então, se a gente busca hoje um jogador, se a gente encontra hoje um jogador muito técnico, a gente tem alguns treinadores específicos que a gente vai apresentar. Se a gente tem um treinador dentro do nosso, da nossa planilha de estudantes e atletas disponíveis, que é um jogador muito mais voltado para a parte física, a gente tem outro leque de opções de treinadores onde a gente vai
tá trabalhando o nome desse estudante atleta. E aí, voltando ao que eu tava falando, aí a gente teve a entrevista, né? E a gente sem saber ainda se eu teria condições ou não. Ainda não sei, ainda tô falando conta, tá difícil fechar os números. E aí mas eu tava assim, eu vou ser sincero, eu tava muito assim, cara, não vai dar. rolar, não vai dar. Ainda mais o dólar É. do jeito que tá, enfim, se o dólar fosse o dólar de antigamente, ficaria muito mais fácil, mas, pô, e quando a gente conversou, tava 6, né? Agora 6 e deu, blau, é. agora deu uma Agora baixou. aliviada, mas enfim, tava 6 e blau. E aí o PH virou, ó, conversei, cara, tentei ao máximo e tudo, e, pô, ele conseguiu uma bolsa de 80%. Aí eu falei, caramba, acho que agora dá. Aí eu fui sentar com ele, né? A gente sentou, conversou. E aí, você Perna tremeu? tá, Tremeu, pô. falei, Tremeu tá tudo. preparado pra isso? Você quer ir? É teu sonho ou tu tá. Porque... Tá de lenga-lenga. No início, eu não, tipo, não queria. Lá atrás, quando você me deu a primeira ideia, eu falei, Queria Estados alto Unidos. rendimento. Barcelona, Pô, Manchester City. Nossa, mó medo, pô, ficar aqui no ir pro Flamengo e não sei o quê. Aí, quando eu fui vendo que o caminho não era esse, que era muito difícil, né? Quando eu joguei contra aqueles amistosos contra o Vasco, contra o Fluminense lá, eu falei, o negócio é. Botou ele pra mais- jogar? Já. Não, quando? O Felipe Arantes, Sei. que trabalha com o pessoal da Teta Brasil Sei, também sei, e conheço. tudo, precisou de goleiro, veio um time dos Estados Unidos, e eles vão fazer 2 amistosos. Ah, legal. Um contra o Vasco e um contra o Lá em Fluminense. Xerém. Foi um em Xerém e outro lá em Duque de Caxias ali. Vasco. Aí ele me ligou, Deu ruim? falou a mesma coisa. ruim. O Luca não quer Casa- agarrar, não? Eu falei, vai lá agarrar. E isso jogando com a categoria mais baixa. Mais baixa. Foi o contrário lá. Ele era sub-15 jogando contra a sub-13 do Vasco e a sub-13 do Fluminense. E do Sub-13 do Vasco foi 4-0. Pro Vasco. Claro. E contra o Fluminense foi 2-1. Foi jogaço. Mais competitivo. Mas como Mas eu qual tava foi a chovendo diferença? O que muito, que você achou? A Ah. batida na bola dos caras? totalmente diferente. O volante vinha, aí meu meia ia pegar, cortava, dava caneta, lançamento, aí o ponta vinha, rabiscava, ia pra dentro. E o goleiro do 13? Do tri... gigante, um e pouco. O Luiz ontem mostrou, falou, ó, tem um goleiro que foi 80. dispensado de um grande clube aí, e aí ligaram pro Luiz, tenta encaixar ele tudo. É 2010, 1,98m. Que isso, cara? 2010. Do Grêmio. 15 anos. Minha idade, 1,98. Pô, mas eu acho que até atrapalha, não? 3 É o anos e meio. que é o motivo que ele tá sendo dispensado. É que Coordenação motora. Tava falando talento. Talento. Falei, Pô, Foi- mas claro, velho. foi o mesmo que aconteceu com o Dória no Botafogo. O Dória deu um espichão enorme, assim, da noite pro dia O infantil. cara nem conhece o corpo mais. Ele tá todo molengão, tá todo. Eu falei, calma, o mais difícil ele tem, 1,98m com 15 anos de idade, cara. Então calma, né? Mas, É enfim, muito precoce hoje, né? Mas O aí cara tem eu, que estar pronto muito cedo. eu não que é o errado, né? É. Eu não queria ir, aí depois eu fui vendo que eu tenho que ir. Se eu quiser ser jogador, eu tenho que ir. Aí eu fiz o ID Experience e aí eu quis. E E quando empolgou, eu Quando eu empolgou. falei isso, chegou a proposta. Vai encarar? tremi. Vou falar que não tremi pra caramba. Nem Normal. dormiu. Mas, Suou o travesseiro. nossa E senhora. como é que tá essa expectativa pra você em agosto embarcar? E, cara, outro país. Você não sai desse negócio, eu já sei. Você pesquisou como é, Não, jogos, aham, não, tô- jogos lá, tô- já viu? Tô tentando pesquisar como é que é a high school lá. O que você tem visto? YouTube. Não, o que você tem visto? Da high school? De conteúdo. De conteúdo? Mais ou menos, pouca coisa. Ainda tá no X-Vídeo, não sai do X-Vídeo. Por isso- Que o cara fala aqui, cara. Ô, Cora. Caralho, Daqui moleque. não você se vai- para. Eu já tô te falando, se Que prepara É pra por onde isso tu que tá ele aponta as indo. mãos. Ei, Tá explicada a origem. Pô, Goleiro. Tivesse que entrar um goleiro aqui agora, qual que você queria que entrasse? Ou que já jogou, que joga? Que que entrasse você aqui se espelha? agora? É, que você teu se É, espelha. quem que vai ser esse? Como goleiro. O Neuer. O Neuer. não é. Mas do Brasil. Não, no geral. Tá, o Neuer. Pelo não pé tem ou pelas mãos? como. Pelo pé. Que ele, tipo, eu via muito vídeo dele, muito. Todo jogo do Bayern eu tava querendo assistir. Ele revolucionou ainda também a posição. ainda mais da Champions, que ele fez aquela defesa em 2017. O espaguete É. que vinha no. Pô, e aí ele jogando com o pé, nossa senhora, jogava muito. Aí eu me ele inspirei melhorou muito com os pés, nele. foi na época do Guardiola, do Bayern, não. O Guardiola já fez ele sabia. jogar quase no círculo sim. central do campo. Pegou a qualidade, ele já tinha essa qualidade. O Sim. Guardiola só Uhum. botou ele pra fazer uma outra função ali. Pô, eu no nunca Brasil? vi um goleiro jogar tão avançado na minha vida. No Brasil, Você já viu No ou Brasil, tá é. atuando? acho que tem gente que não curte muito, que eu vou falar aqui, mas o Hugo Souza,
Eu achei ele fora da curva. O Hugo Neneca, que tá no Sim, Corinthians. Pô, achei ele muito, muito bom. Alto, rápido, muito diferente. É. E líder, né? O cara é capitão, chegou Cara, esse cara em 6 meses, deu uma volta surreal, né? reviravolta. Cara, é Deus no espero que Corinthians. Aprendeu com mantenha. a dor, né? É. Espero que Entendeu? mantenha. Exato. Foi E a rebaixado em envergadura Portugal. muito... Muito. Foi Muito. rebaixado lá em Portugal. Não, e chegou na metade do ano passado e foi capitão lá pro final, já começou a ser capitão do Eu time. não colocaria o Hugo Souza nunca na Liderança. lista, né? Interessante, né? É, não é um cara Momento, que é né? bonito de ver agarrar, não é um cara técnico, né? É um cara meio tipo Cássio, assim, meio defendedor de bola. Eficiente. É. Eficiente. Um Pra quem ótimo já- eficiente, mas Pra não quem é. já viu Tafarel, Vida, Frio, Marcos. Boa. PH, vamos lá. Voltando aqui pro assunto e a gente falar do momento que a gente tá. Então, aí o Luca veio, o cara falou 80%. Aí eu fui, sentei com ele, conversei, aí, tá preparado, É vai isso mesmo. mesmo, é isso que É você isso que quer. quer. Cara, não dá pra. Aí a gente fez um acordo, né? E é até bom aqui na frente do PH a gente falar qual é o acordo, até porque ele que tá, né, tá junto com a gente nessa história toda. Eu falei pra ele o seguinte, ó. 1 ano você vai ficar. É o mínimo. Faça chuva, frio, Na verdade, não é nem um sol, ano, né? né? São 8 meses. né? Eu falei, você vai em agosto, você Vai. só volta em maio. Se você em maio voltar e falar, não quero mais, Beleza. estamos fechados, tá aqui. Mas o nosso acordo é, já que você quer ir, pode acontecer o que for. Obviamente, coisas mais sérias e mais graves, não, mas assim, Deixa eu entrar no meio rapidinho. pode. Quando eu viajei, é sério. Meu pai falou comigo, meu filho, você pode voltar por tudo. Por tudo. Menos por saudade. Isso aí. Ele falou Volta porque brigou, volta porque. Enfim. Mas por saudade, não. Liga. Ainda mais hoje, naquela época. Pô, é. Naquela época não tinha. FaceTime. Tinha que por orelhão ligar. É. Hoje você E tu- tem a chamada de E vídeo. tu foi mais novo, mais velho que o Luca pra Pra Bahia, Salvador. né? Pra Salvador. E como é que tu ficava no orelhão? Pô, todo dia. Meu pai pagou 505, tinha um telecard, que é um número. Aí você ia no orelhão, discava aquele número e o número do telefone. E caía na conta dele lá. R$ 505 no primeiro mês. Naquela época o salário mínimo era 180. 3 salários. Teu pai fez o quê? Cortou tudo. Cortou o orelhão. Cortou derrubar o orelhão. Mandou o caminhão tirar o orelhão. Então, assim, é isso que o Luiz está falando, que é o que a gente combinou. Falou, cara, você Sim. vai. Aham. 1 ano você vai ficar. Esquece, não tem mimimi, choradeira, saudade, é muito frio, é muito calor, a comida é ruim. Não interessa, você vai ficar 1 ano. Fechado, ele falou, pai, fechado, que ele falou, pelo menos eu volto falando inglês. Isso. Eu falei, tu vai se dedicar ao inglês. Então, assim, esse é o nosso trato. Boa. E depois de 1 ano, É, a gente vai reavaliando. exatamente. Não é, Vê se é isso que ele não quer é pra vida mesmo. toda, É, não é exatamente Mas- isso. Agora, É uma baita de uma experiência. já que tá indo, E faz o melhor, né? é isso E aí. depois desse 8 meses, depende de ambos ele ficar? Exatamente. Como funciona? Ele vai ficar o primeiro semestre de agosto a dezembro. Quando entra no semestre de janeiro a maio, tem-se uma conversa para entender se o treinador quer a manutenção do estudante atleta e se a família quer continuar. E aí entra naquele processo de rematrícula. Né? Mas o acordo vai até maio. O acordo vai até maio. Não muda antes. Só se ele for expulso da escola, alguma coisa É, assim. não, então, não. tá. Aqueles valores é para o ano, Tá. né? Obviamente, pô, cara, aconteceu, fiquei desempregado, não Sim, sei o isso. quê. Aí entra um contato com a escola, ver São se é outras possível, se congela, se diminui. Mas aquele Não, vínculo ali, qualquer coisa manda o Luiz embora. É. Eu já Hoje- economizo lá. um ano, e aí tem-se uma reunião, né? Muitas das vezes com o próprio treinador. Pô, Luca, foi muito bem, quero que você continue. Você quer continuar? Você gostaria de continuar? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais que eu possa oferecer. Ou se não, entra no acordo, faz-se a rematrícula e renova-se por mais 1 ano. Se não quiser, pega aquela documentação daquele ano que ele ficou, retorna ao Brasil e reativa. Então pode chegar vocês e falar assim, a gente não quer. Tem que ele queira. O treinador pode professor, chegar. Pode. Pode. Aí ele retorna pro Brasil. Dificilmente vai ser. Pode acontecer por performance, mas tem treinador, principalmente de ensino médio, que dá um voto de confiança, mas a negativa de continuidade geralmente é comportamento ou nota. Essa é a questão. Já entendeu, né? Estudava, cara. E Ou não, comporta. A Disciplina. vida.
Vai me arrumar confusão lá pra tu ver. Mas como é que eu vou arrumar confusão? Não Vai em Vou falar cana, pro hein? cara como? Eu já te falei, eu mostrei uns vídeos pra ele. Nossa, O outro eu foi vi fazer um vídeo do gracinha, início. negócio de bomba, não sei o que. O moleque Vai. de 11 anos, algemado. É. Eu Tem essa de eu tenho menor. mostrando isso pra ele. Falei, lá não tem papai, não tem tio Dindo, não tem E ninguém é pra resolver obrigatório os tudo. pais irem no primeiro momento? Não, Não, eu nem recomendo que vá. mas eu vou. Eu já falei, Não, a gente você vai. é mais Não, tranquilo. a gente vai pra entregar ele lá. Sim. Até porque eu quero também ver a escola, conhecer o treinador e tudo. Vou ficar 3 dias e volto. Aí é com Sim. ele. Depois que eu voltar é com ele. Eu que me viro. É contigo. Tu Mas vai, quando tu vai me também perguntam, não? Tu vai não? não, acho que nessa data não. Não. Mas quando me perguntam, até a pergunta do Vamos Luiz, supor que eu não fosse, nem você e tudo. a escola busca. Não, tô falando, ele viaja daqui pra lá sozinho, tem que dar aquela autorização de viagem sozinho. Sozinho. Por que eu não recomendo os pais irem no primeiro momento? Principalmente aquela mãe que é muito grudada. A gente teve um caso nessa própria escola, um atleta de basquete, que a mãe chegou com o pai, chegou no segundo dia e falou, o menino vai voltar. Ah, porque a cama é assim, porque o almoço é assado, porque o negócio é aqui, não sei o quê. Aí eu perguntei pro pai e pra mãe, Mais fácil quem falar quer voltar? É o menino ou são vocês que querem voltar com ele? 2 dias depois, ele falou, eu vou ficar. o E menino tá lá falou. até hoje. É. Então, assim, é claro que o intercâmbio, a gente busca um conforto, a gente busca uma situação, mas não vai ser igual ao conforto de Não. casa, comida de casa, não vai ser nada parecido com isso. Então, às vezes, a mãe, principalmente, o pai nem tanto, a mãe, ela se Aquela mostra com uma superproteção, exatamente, aquela uma preocupação muito grande, não deixa o menino se ambientar, ele fica realmente fora daquela bolha de se aproximar dos demais, criar um relacionamento nos primeiros dias e se assusta. Fala assim, realmente quero voltar. Então, o que eu recomendo? Deixa ele ir, vai 2 semanas depois, se quiser. Entendeu? Porque aí ele já tá ambientado, já falou, não, independente do que você falar, eu vou continuar aqui. No caso, o perfil aqui do pai é diferente, né, filho? É mais fácil Vai na tirar rua o e vai na colchão, vai dormir no chão, né? Você sabe que é mais fácil se você pegar tu olhando meio assim, eu falei, o que foi? Tá assustadinho? Não gostou? Já ouviu falar de Itaperuna? Já cidade, Já. sim. Eu fui pra lá primeiro antes de ir pra Salvador. O meu pai não deixava minha mãe entrar no alojamento. É isso aí. Porque ele sabia que ela ia me tirar. Mas aí é o meu sonho, não é o sonho da minha mãe. Sim, exatamente. Isso aí. Então, o que eu falo assim, é claro que não vai ser uma base de futebol aqui, né? Uma estrutura de base, vai ser melhor. Mas às vezes, pô, o cabide tá fora do lugar, o chuveiro não tá encaixado, o móvel não tá abrindo e fechando direito. Então, assim, são coisas que... Vai pro alojamento que é pior. Muito. Opa! Dormir em arquibancada. Exatamente. E aí ele tem agora essa bolsa de 1 ano, no Isso. final faz a renovação. Se eu não pudesse ir, ele viajava sozinho e aí A escola chegava busca no aeroporto. O próprio Scott deve buscar. no aeroporto. É. Né, nesse caso a gente tá indo. Vocês a gente indo, vai vocês vão passear pra um escola, pouco, depois a gente vai deixar Mas ele como é lá. que funciona? Tanto o estudante de faculdade como o estudante de ensino médio, tá? A primeira chegada dele, a escola busca. Entendi. Legal. Entendeu? Independente se ele tem 18, 19, 20, 21, 15, 14, a escola busca. A partir dali, dependendo, se for faculdade, é cada um por si, tá? Na escola, tem escola que consegue buscar nas próximas vezes e tem escola que não. E geralmente, como é que funciona? Você tem que chegar num aeroporto específico que a escola determinar. Porque às vezes, eu vou para Miami e o cara desembarca em Orlando. Não, aí ninguém vai te buscar. Tu vai ter que se virar para chegar Sim. até Miami. Eles determinam o Entendeu? local. Então, a grande maioria das escolas, a primeira vez, já é acordado, busca esse estudante atleta no aeroporto, leva até a escola, e a partir dali, como ele já está entrosado, já conhece o funcionamento, ele pode optar pela escola levar, e às vezes tem um custo extra para isso, ou ele ir por conta própria junto com outros estudantes atletas que têm um voo no mesmo dia, em horários parecidos. E é legal falar isso, assim, o Luca ele é muito novo. Muita gente pode falar, o menino tá com 14 anos, não fez nem 15 ainda, vai viajar sozinho, vai... Assim, vocês conhecem meu perfil, assim, eu sempre preparei o Luca para isso, né? Uhum. A gente sempre conversou, o Luca
A gente chegava em praia e ele, pô, pai, eu vou brincar com o quê? Eu falei, ali tem um monte de criança, vai lá, se apresenta, olá, eu sou o Luca, tudo bom? Boa tarde, boa noite, e brinca. Em Blumenau já viajava sozinho de avião, lembra? Sim, aí Entendeu? quando eu fui morar em Blumenau, mas tinha acompanhante, porque você era É. muito pequeno, É. você pagava uma taxa e vinha uma aeromoça, Sim, uma pessoa sim. responsável, mas ele já ia sozinho. Aham. Sentava direitinho, então assim, eu sempre preparei ele para o mundo, isso sempre foi, que tem aquela coisa da superproteção. Tem É. gente que fica naquela bolha, Exato. né? E é importante falar, por exemplo, agora a gente está renovando o passaporte dele. O outro já era assim, Uhum. mas nesse também que é a questão De liberação de é, viajar sozinho. que é importante a gente falar isso, É. né? Isso aí Então- já é uma mão na roda, porque senão tem que entrar cartório, Isso. pai assinar, mãe assinar. Então, para aqueles que já puderem fazer isso, o menino pode viajar sozinho, independente de autorização de pai e de mãe, não precisa ter toda essa parte burocrática de Já cartório. sai no passaporte Já que sai aquela no pessoa está passaporte. autorizada. Tem um risco, É, que é dele fugir. né, dar uma loucura na cabeça dele, Ah, ele pegar o passaporte e falar. cabeça tem Vou É fugir. igual do pai, né? Orgulho de papai. É, mas o cara gosta, né? Nossa senhora. Cabeção igual o pai, ela. Aí tem esse risco. Assim, Sim. mas eu confio no meu filho, a Claro. gente conversa muito, tudo, então ele tem Não, essa é um autorização. facilitador, sem dúvida É. alguma. Até para viagens emergenciais, né? Sim, Facilita. Preciso de um cartório, preciso da assinatura da mãe, preciso da assinatura do pai, às vezes o pai tá viajando. Então, assim, é claro que tem pais que não preferem, não querem, mas sem dúvida alguma Ajuda. é uma ajuda e tanto. outro assunto que é importante colocar, antes do Luiz falar, que eu acho que preocupa muito pai e mãe nessa situação, é a questão do saúde. Sim. Hospital, como é que vai ficar, o que a escola cobre, o que não cobre. A gente está passando por esse processo agora, a gente está conversando muito, mas eu queria também que você explicasse o que você explicou para mim, explicar Aham. para o pessoal entender. Exatamente. O seguro-saúde nos Estados Unidos é uma coisa. Se tem uma coisa bem ruim nos Estados Unidos é o sistema de saúde. E bem caro. Bem caro mesmo. E aí sempre a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai ter que fazer o seguro de saúde da escola. Tá? Obrigatoriamente, algumas escolas estipulam isso. Já indica, É, esse seguro. Às vezes nem indicam. Obrigatoriamente você tem que contratar aquele seguro, porque se caso aconteça alguma coisa, a escola toma a decisão do que é o melhor para o estudante atleta e vai seguir ali com as diretrizes da própria escola, do processo ali de hospital, essa coisa toda. Ou você tem a liberdade de escolher o plano de saúde que você quer, tá? E aí, assim, existe um outro agravante que é para os estudantes atletas. Poucos seguros de saúde cobrem, a parte esportiva. Tá? Que é o caso dele se lesionar na atividade, Exatamente. no campeonato, no torneio. Alguns planos americanos, e aí já vou falar sobre uma outra opção, alguns planos americanos, eles têm uma cobertura, mas é uma cobertura muito baixa. Em caso de acidente esportivo, por exemplo, $5 mil, $10 mil, que Não é para lá nada. não é nada. Não paga nem a entrada, É. não. Nem o estacionamento. Mas o Scott tinha falado, né? Na reunião ele perguntou, né? Se Sim. tinha um fisioterapeuta. Ele falou que tinha perto do. Isso. Eu tô que dizendo era- plano de saúde para as coisas mais Aham, graves, sim, né? Internação, cirurgia, Quebrou uma perna. acidente, essa coisa toda. Passou mal. Então, assim, hoje $5, $10 mil para uma cobertura de acidente esportivo nos Estados Unidos é zero. É igual a não nada. serve pra nada. Tá? E existem alguns planos no Brasil hoje que tem uma cobertura internacional. Você faz a contratação daqui com uma cobertura internacional muito boa e também cobrem a parte esportiva, cerca aí de $100 mil, $150 mil, que já é uma cobertura bem satisfatória confortável. para esse sentido. Tá? Então, quando a gente faz o processo de seguro-saúde, a gente primeiro entende, a escola obriga? Obriga, então é esse caminho que a gente tem que seguir, ponto final. A escola tem a opção de você fazer o da escola, mas te dá também a liberdade de você buscar por fora, a gente apresenta as duas opções. Olha, a cobertura da escola é essa e a cobertura por fora é essa. O valor da escola do seguro é esse e o outro é esse. E a gente entende os prós e contras. Quem dá a palavra final é a própria família, mas entendendo como é que vai ser esse plano de cobertura. E aí, só para encerrar, geralmente os planos de saúde nos Estados Unidos é de coparticipação. Sim. Que é aquele plano do seguinte, olha, a escola cobre, o seguro-saúde cobre até X e você tem que pagar Y. Como se fosse franquia. Sim.
Então a gente tem que colocar isso tudo na mesa e entender. Pô, às vezes o mais caro vale a pena, às vezes o mais barato não vale tanto a pena porque a gente pode ter dor de cabeça. Mas cabe da E família. por isso que eu recomendo e falo mesmo, assim, que não seja a ideia, óbvio que eu Sim. busquei a ideia porque eu confio. Mas, assim, tem muitos detalhes que as pessoas fica focado Não é só naquela a proposta. fica Exatamente. focado naquela coisa do menino jogar, dele arrumar a bolsa, e não sei o quê. Cara, tem muita coisa que envolve, por isso que eu fiz questão de trazer o PH aqui e o Luca, daqui a um ano, quando tu voltar, a gente vai voltar aqui, o PH também, para tu contar Contar como a é que história. foi, Em inglês, hein? o que aconteceu Em e inglês. tudo mais. Então, assim, Primeiro podcast em inglês. mas tem muito detalhe, tem muita coisa em volta que as pessoas É não muito imaginam, entendeu? É muito E detalhe. pode dar problema lá na frente. Como Sim. tem várias empresas aí no mercado que prometem uma coisa, vende uma coisa e entrega outra. É importante as pessoas saberem E a disso. frase da psicóloga? Quanto mais informação, menos imaginação. E tem muita Muito bem. empresa que ela. Ele vai falar só aí, a bolsa é só isso, não é. Tem uma taxa disso, tem uma taxa daquilo. Exatamente. Tem que entender o processo todo, né? A preparação, a intermediação da proposta, a oficialização da proposta, o pós-bolsa, que é a questão do seguro-saúde, a questão do visto, a questão do application, a questão de como que vocês vão fazer esses pagamentos, Sim. a questão da passagem. Por exemplo, a gente teve um caso de um estudante atleta, até o próprio Gabriel, que vai ser teu companheiro lá de faculdade, de escola. O pai me mandou uma O Gabriel prévia. já tá lá? Já tá lá. Ah, tá. Ele me mandou uma prévia de uma passagem que o menino tinha 1h30 de escala. Eu falei, cara, não tem como fazer imigração com 1h30 de escala. Já era. Entendeu? Então muda pelo menos para 3 horas isso aí, porque às vezes você chega na imigração nos Estados Unidos, é 2 horas de imigração. Então, assim, são várias informações que, se você souber, você economiza tempo, principalmente dinheiro. E imagina também o menino se for sozinho, Exatamente. trava numa imigração. Depois, como é que ele vai mudar a passagem? Como é que ele vai Sozinho, fazer? numa primeira vez, em inglês, Sim. tendo que lidar com toda essa parte burocrática. Então, assim, a gente tenta instruir do começo ao fim todas as melhores informações possíveis para que a família, claro, a palavra final sempre vai ser da família. Fala assim, não, ele vai para essa porque o custo é esse, independente. A gente tenta nutrir, né, com todas essas informações para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão mais confortável, Pra depois não dizer que não avisou. minimizando qualquer chance de erro aí, erros que podem realmente até custar ali a felicidade dele nesse primeiro momento na escola. Tem uma experiência ruim no início, já sai mal. Exatamente. Fala. E existe algum padrão de dia a dia dos alunos? A rotina? A rotina? Tem. Por exemplo, um dia. Vou pegar a rotina da escola do Luca, como é que funcionaria? Ele acorda, ele mora numa casa a 10, 15 minutos do campus da escola, acorda por volta ali de 6h30, 7 horas, toma café da manhã na casa. Existe uma van que pega os estudantes da casa e leva para a escola, estuda ali de 8h30 a meio-dia, almoça na escola. E já falando para você que esse almoço é bem americanizado, é aquele lanche. Depois eu vou te dar até algumas dicas aqui que os próprios meninos fazem lá para melhorar esse almoço. Almoçou, volta para a escola, para as aulas até 3, 3h30. Acabou, direto para o treino. Principalmente nesse semestre mais quente, que é de agosto a dezembro. Treinou, pega a van, volta para casa, toma banho, janta, faz as atividades acadêmicas do dia seguinte ou da semana, dorme, e o dia seguinte é a mesma coisa, tirando os finais de semana que geralmente são os jogos, tá? Sobre o almoço, o que os meninos têm feito que eu conversei? Você tem um café da manhã e um jantar em casa. Tem uma pessoa que cozinha às vezes para vocês na casa. Então, alguns meninos pegam ali o que sobra do jantar, fazem um marmitex, levam para o almoço no dia seguinte e complementam, que esse almoço americano é como se fosse um lanche. Sim. É um hambúrguer, uma fatia de pizza, um copo de suco, um macarrãozinho básico. Porque eles comem às vezes em movimento. O americano é assim. Ele come em movimento. Eles tomam um já bom vai passar. café da manhã, Exatamente. um café bem Exatamente. reforçado, come ali um negócio no almoço. Eles chamam de grab and go. Eles pegam o negócio ali, lancham o almoço, já senta de novo na sala de aula. E nós não, a gente senta, come, bate um pratão. Sim. Então os meninos levam ali um complemento. Um complemento da noite anterior, principalmente porque vocês vão treinar depois. Sim. Até então tem que é importante ter. alimentar, cuidado. Então eles podem levar alimentação para a escola. Depende da escola. Tem escola que, por exemplo, ele vai fazer todas as refeições na escola. Café, almoço e jantar. Tá? E aí, como é que vai funcionar esse boost, né? Esse complemento?
Aí compra uma coisa no Walmart, uma fruta, um whey protein, leva uma barra de proteína. Mas nessa escola em específico onde o Luca tá indo, muitos meninos pegam esse jantar, deixam na marmita, levam e complementam esse almoço. Então, assim, a diferença cultural na questão da alimentação é muito grande. É uma barreira, com certeza, principalmente no início. Eles não são acostumados a comer bem. Tá? É. Isso aí. E eles não são acostumados a comer bem, saudável, Sim. comida saudável. Cara, é muito hambúrguer, pizza, cachorro-quente, coisas simples, rápidas. Na casa de ele ingestão. pode cozinhar? Pode, Você já Ah, prepara a tua então. comida, sabe cozinhar, você Exato. prepara. pode. Se não sobrou ou não. É, o que tá faz sendo alguma isso, você coisa. faz a tua E tem comida. os dias de lazer, por exemplo, ele sair, passear. Que lazer. Tu tá igual férias. Tu quer férias toda hora. Meu irmão, parceiro, olha só, de agosto a maio, focado, trabalhar, jogar, estudar e acabou. Pô, foi lazer. Não é Disney, não tá indo pra Orlando, não. É porque ele pegou. Falou assim, Luiz, pergunta isso, só pra eu saber. Pô, Fabrício, Não, o perguntou. Luca que falou pra poder Ah, perguntar. é? Não, mentira. Tu tá preocupado com o mentira. lazer? Deu 2 chutes aqui que eu senti. Mas Mas, fala, não, fala. mas a escola tem ó, alguns finais de semana, principalmente quando não tem jogo, levam eles pra. Eles estão muito próximos ali ao Washington DC, a 1 hora de Washington DC, a 1 hora de Baltimore. Tem ali o próprio Maryland, né? Então, assim, eles levam algum pra cinema, Sim. fazer shopping. Não é uma rotina semanal, porque muitas vezes os moleques estão mortos e querem ficar jogando videogame em casa, relaxando. Tem uma época que é muito frio também. Tem a época agora, os Estados Unidos está com frio extremo, né? Há 2 semanas atrás estava uma coisa de louco, assim. Tu já viu a temperatura lá da tua Aham. cidade lá? Menos 11, não é? Esse ano foi bem Alguma coisa atípico. assim. Esse ano foi bem atípico. Na Mas Flórida geralmente tava não é menos tão frio 15. assim, não. Não, mas assim, os meses de dezembro e janeiro são os Os mais frios. mais frios. Mas boa parte de dezembro e uma parte de janeiro você tá aqui, se você quiser. Tem essa parada lá. Tem. Esse dezembro, janeiro, tu não vem. Já foi, Não, deixou já bem tá claro. Então leva o casaco de neve. Vai fazer vai. bonequinho de neve, vai curtir o Natal Exato. lá, Guerrinha de arruma uma neve. família pra tu passar o Pois Natal lá, o Ano Novo. Guerrinha de neve. Se vira, chora, fala que teu pai te abandonou, que não quer te ver, não quer saber de você. Economiza dólar, É. porque senão o 70-30 vai virar 50-50. Irmão, daqui a pouco tu vai ficar escravo pro resto da vida pra me pagar isso aí. Mas ele tem essa parada, a parada principal deles, que eu falo, por que é 8 e 4, né? 8 lá e 4 aqui. Ele tem de metade de maio a início de agosto de férias, Direto. direto. E ele tem praticamente 3 a 4 semanas entre dezembro e janeiro de férias. Ele tem final de maio, junho, julho inteiro e início de agosto ele já tem que ir, né? Porque ele tem que Primeira- se apresentar. Dia 6, né? Que você Ele se falou. apresenta lá dia 6 para a pré-temporada, começa dia 7. Uma informação legal. Muitas faculdades, todas as faculdades, na verdade, e muitas escolas fazem com que os estudantes atletas de futebol cheguem antes, Ah, tá. 10, 15 dias antes do início das aulas, onde eles vão treinar em tempo integral. Só treino, não tem Só as treino, aulas, não não tem tem a as parte acadêmica. Isso Só. é E aí maneiro. é um sol para cada um. E esses que eles vão treinar tá são os bom, mesmos que ele vai estudar. Exatamente. É Tranquilo. bom que já vai adaptando. Futebol é bom por causa disso. E, né? e aí, Entrosamento. isso também é o seguinte: nessa casa, você comentou que é uma casa dos atletas. Isso. De todas as modalidades. Não, todos tem os esportes. atletas hoje lá, não sei como é que ficaria pro ano que vem, mas hoje são atletas de beisebol e futebol. Só beisebol e São futebol 20. soccer, né? Não futebol Isso. americano. Isso. É uma casa bem grande, com 6, 7 quartos. E eu acho que hoje são 23 ou 24. Dá uns 3 por quarto, mais ou 3, menos. 4 por quarto e mora um casal com eles. É a professora hoje, né? Não sei como é que fica pro ano que vem. A professora de inglês da própria escola dele. O marido dessa professora que trabalha como diretor para uma outra escola. Legal. E possivelmente eles estão em processo seletivo de recrutamento do auxiliar técnico de futebol que moraria também nessa casa. Ah, legal. Então são os Pode responsáveis. indicar algum, não? É. Aí eu já me livro de 2 malas. Quer não, Luiz? Seu auxiliar técnico lá, não? Não, mas aí ele já volta em maio, vou dispensar. Não, nem chega, nem chega em agosto. Fiquei- Tô sendo humilhado hoje. Mas assim, tem pelo menos um casal de adultos, né, que tomam conta da casa para os meninos não quebrarem tudo, realmente se comportarem. E assim, cada escola tem um perfil de moradia. Tem escola que tem dentro da própria escola o serviço, o sistema de dormitório. Essa escola e algumas outras alugam ou compram casas próximos da escola onde conseguem colocar esses meninos para se hospedarem. E o sistema de alimentação também varia, a depender do que a escola tem de infraestrutura. Se tem um refeitório para ter café, almoço e janta,
ou se essas refeições vão ser na casa também. Então, cada faculdade e cada escola tem o seu próprio serviço ali de hospedagem, alimentação e questão acadêmica e esportiva. Maneiro. Preparado, né? Preparadíssimo. PH, estamos chegando. Já deu 1 hora, já passou, né, meu diretor? Boa. Fluiu. Fluiu e assim, é um papo super interessante, não tem a menor dúvida. Não é Importante. porque é meu filho. Quem quiser, diretor, rede social e tudo, mas PH, quem quiser começar esse projeto aí com o filho, qual é a dica que você dá e como te achar? Bom, a primeira dica que eu dou é aquilo que eu falei no começo do podcast. Não é porque eu quero ser atleta profissional que o intercâmbio não é para mim. Muita gente procura a gente, eu não quero intercâmbio porque eu quero ser atleta profissional. Cara, continua sendo um excelente caminho, né? E um caminho muito mais seguro do que apostar todas as fichas aqui, que chega um momento que o atleta tem que abandonar o estudo de qualidade. Ou vai estudar online, ou vai fazer supletivo. E o seguro é esse, porque você tá caminhando pro profissional, mas garantindo a tua formação, né? Por que é muito seguro também, Sidney? Porque se não estiver performando academicamente, não vai treinar e jogar. Ele tem uma nota mínima a ser conquistada, toda a prova, todo o CR que sai, ele tem um mínimo para ele continuar competindo. Tá? Então é seguro por conta disso. Se baixou as notas, não tá E fora do time. exatamente. E por que é seguro também? Porque é o mecanismo natural. High school alimenta a faculdade, faculdade alimenta o sistema profissional. Ponto. Então, essa é a segurança. É o fluxo, né? Exatamente. E para achar a gente, tem o nosso Instagram, o ID Esportes BR. Lá tem um formulário para quem tiver interesse, ou no nosso próprio site, idesporte.com.br. Preenche o formulário, que ali a gente já faz uma pré-seleção. A gente tem algumas informações importantes sobre cada estudante, atleta e família, para a gente entender. Fazendo sentido, a gente entra em contato para agendar um treino experimental para o pessoal que é do Rio, para conhecer a nossa academia. O pessoal que não é do Rio, a gente agenda uma reunião para a gente entender o perfil da família do estudante atleta e definir aqueles 4 pilares que eu falei para vocês. O acadêmico, o esportivo, o financeiro e o idioma. A partir dali, a gente começa a montagem do perfil desse estudante atleta para buscar as opções de bolsa para ele nos Estados Unidos ou na Europa, com o objetivo da oficialização e entrar nesse processo que a gente está hoje com vocês, que é do pós-bolsa. Toda a parte de matrícula, de visto, seguro-saúde, de passagem, para que esse estudante atleta consiga embarcar e realizar o sonho de jogar e estudar no exterior. Europa também tem o high school, tem o... Tem. Existe essa Hoje, possibilidade? pós-pandemia, porque não sei se vocês vão lembrar, mas na pandemia, a primeira coisa que fechou foi os Estados Unidos para nós. Sim. Né? A gente era um foco muito forte do Covid, então os Estados Unidos fecha, a Europa continua aberta. Então nós, como empreendedores e empresários, a gente teve que buscar alternativas. E existiam muitas academias de futebol na Europa que se americanizaram. De que forma? Elas ofereciam o estudo, muitas das vezes o estudo até americano, tá? Com a possibilidade dele conciliar jogando, inclusive com a possibilidade de ser uma vitrine para as universidades americanas. Isso veio se desenvolvendo. Então hoje o que a gente tem de parceria? Com várias academias de futebol na Europa, Portugal, Itália, Espanha, onde o estudante atleta vai para estudar o ensino médio local, presencial, o ensino médio americano à distância, de forma remota, Legal. e jogar por essa academia que muitas das vezes tem o futebol profissional acima dela. São clubes de 4ª, 5ª divisão, que o menino joga como se fosse a base e, se for muito bem, tem um facilitador do passaporte europeu, pode chegar no futebol profissional ou buscar uma universidade nos Estados Unidos ainda. Legal. Tá. Ele pode sair de lá para a Universidade dos Sim. Estados Unidos. E a gente tem um programa também muito legal em parceria, que funciona em Granada, onde os atletas nossos se formaram no ensino médio local, se formaram no ensino médio americano à distância e hoje estudam na Universidade de Granada, jogando por esse clube. Granada. Espanha, né? Espanha. Granada- É o Gabi, né? É o Gabi. Que estava também presente lá no evento. Tinha recrutador lá. Sim. Bacana. Granada é uma Sim. cidade linda, histórica e altamente universitária, né? Muito, 100%. Funciona, férias 100%. está E vazia. é uma faculdade entre as 100 melhores do mundo. Aí. Então é uma opção muito barata. Uma universidade hoje dessa custa 1.800 euros o ano. Olha isso.
E você ainda tem a questão da facilidade do idioma também, que é mais fácil. Não é que qualquer um que chega lá já sabe falar espanhol, né? Que não é. Mas facilita muito mais fácil. E o do cara o que inglês. tem hoje passaporte português ou passaporte europeu entra naquela questão toda de não ser um extracomunitário e pode-se ter um aproveitamento no time de cima. Bacana. Tentando dar continuidade ou buscando um lugar ao sol no futebol profissional. Senhor Luiz Fernando, antes de eu uma pergunta para você. Se você soubesse disso tudo com 17 anos, tu ia pro Itaperuna ou tu ia pros Estados Unidos ou Europa? Estados Unidos, Não é não? Europa. Eu falo isso pra ele. Eu falo, cara, se eu soubesse disso, jogava porra, né? O tio Luiz jogou mais do que eu. Claro. Não, claro não. Também não é Claro. assim também não. Não é essa diferença toda também. Ele teve mais sorte. Essa palavra sorte é boa. Ele teve mais sorte que não. Mas tu vê. Eu Dupla de O zaga. treinador gostava mais dele que de você, né? não, foi, dupla de zaga. o diretor me prejudicou e eu não pude Sempre ser. o outro, né? sempre. Você viu a atuação da dupla de zaga durante 10 minutos no Newton Deu um Santos? chute, Foi tudo. estourou. Aliás, apareceu para mim um patrocinado, você de colete. Como é que foi essa performance? Foi no- o dia que eu dividi zaga com o Luiz Fernando. Mas você é contra o grama sintética também? Não, só a favor. Por mim só tinha Não. grama sintética no Brasil É, inteiro. mas deu um chute, saiu. Não, eu Foi fui- mal? eu Foi fui- mal? Ele deu um chute, Pediu para sair? estourou. Eu fui chutar uma bola no gol, uma É falta. longe, né? É muito longe, cara. É longe, né? E aí eu não estava fisicamente preparado para aquela situação. Senti a coxa, achei melhor não forçar. Lógico. E Até porque ia ter outros jogos, né? e pedi só ano que vem. E pedi uma substituição. Mas durante os tempos que eu estava em campo com o Luiz Fernando, a gente parecia o Barcelona do Guardiola saindo só. Nossa. Só no chão, Tocando. só bolinha no chão. Foi ou não foi? O Mineiro vinha buscar a Tocou na bola. bola uma vez. Aí tá com essa Que imagem. foi o chute. Que foi o chute que ele sentiu, né? Não, o chute foi o segundo. Um passe eu dei certo, nenhum eu dei certo. Mas enfim, se eu soubesse disso, com certeza eu teria ido para os Estados Unidos também. E eu espero que você aproveite a oportunidade. Claro. Como é que está, por fim, a expectativa do embarque de agosto? Quando você pensa assim, não é nem no embarque, porque eu vou, mas quando eu falar tchau, filhão, agora é contigo, como é que tá? Eu acho, pô, eu vou ficar muito nervoso, claro, com saudade, mas acho que isso daí com o tempo passa, né? Então, eu não quero voltar, nem se for ruim, eu acho que eu não quero voltar. Que aqui eu sei que eu tenho quase certeza que não vou conseguir no alto rendimento, né? É muito difícil a competitividade. Então, por isso que eu queria ir pra lá e ficar lá. E se Deixa um Deus recado pro Luca pra tu ver daqui a um ano. Fala pra ele aí. Caralho, essa daí me quebrou, hein? O que que eu vou falar? como é que tu espera ver o Luca falar? É. Ó, Luca, espero que daqui a um ano, Continue lá. Continue. Continua lá. Não volta. falando inglês, Falando inglês. Qual o nome da boas escola? notas. Boa. Não. Como é que é o nome da Não, escola? Excelente nota. Excelente. Fala o nome da escola pra galera aí. Escola. Foi bem, foi bem. Tô fudido, olha isso. Vai voltar com 2 meses. Meu irmão, nem entra em casa. Nem entra em casa. eu te Vai falei. morar na rua. Nem entra em casa. Já era. Vai lá pra casa do tio Luiz lá. Agora ele tá se mudando, né? Vai morar com o tio Luiz lá. Meu parceiro, muito obrigado mais uma vez pela tua paciência, tua eloquência, tua inteligência, né? Filha da mãe, Tudo né? isso usado contra a minha pessoa, mas muito obrigado. PH, obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. por ter aceito. Daqui Daqui a um ano a gente volta pra contar a história Volta desse aí. rapaz aí. Pitito, como é que vai ser despedido? Vou lá na Opa, escola. vamos, Pode falar. O que que é? Se possível, não. faz um vídeo Claro. com cartaz, a gente vai na frente da escola dele, todo mundo com cartaz, Pitito, Pitito. É despedida. Ah, na escola aqui? Quando ele estiver indo ok. embora. Quando ele estiver indo embora. Porque ele tem vergonha dos amigos, das A amiguinhas. último dia de aula, você se prepara que a gente tá preparando uma festa de despedida na porta da escola. Como é que você Bom que tá? a interclasse vai estar todo mundo feliz. Aí. Aí é tranquilo. Então, beleza. Aqui, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse episódio do nosso canal Licença Esporte. Lembrando a você que nós estamos na campanha do Ano Abençoado. 2025 será um ano abençoado em suas vidas, desde que você aperte um botãozinho agora e se inscreva. Se você apertar o botão de se inscrever, as bênçãos divinas cairão sobre a sua vida e você terá um ano abençoado. Caso não o faça, não posso garantir um ano abençoado. Pode ser que você tenha problemas na sua vida, pode ser que algum cunhado venha te pedir dinheiro emprestado e não lhe pague, pode ser que você seja traído ou traída, pode ser que você tenha alguns problemas, como a vida oferece. Então, para você ter essa blindagem espiritual e emocional, é fácil, não custa nada.
não tem que pagar nada, é só ir aí, ó, abençoado, e apertar o botãozinho de se inscrever. Não é isso? E ativa as notificações, né? Nem precisa, eu falo Não? que nem precisa, isso é um extra, nem Ah, precisa tá. notificação. Então vai ser um ano melhor ainda se fizer. Se fizer, é melhor ainda, mas só de se inscrever, Já as vai. bênçãos caem. Não se inscrevendo, depois não Não reclama. diga Assuma as que eu não consequências. avisei, não é isso? Perfeito, Luiz Fernando? Perfeito. Lembrando que quem escreveu essa campanha e falou pra mim que esse era o caminho foi o Luiz Fernando. É verdade. Não eu, porque eu xingava as pessoas que não se inscreviam e ele falou: para de falar isso, fala abençoado. Então veio a ideia do Perfeito. canal abençoado, que é o canal abençoado. Se inscreva que você terá um canal, um ano abençoado, não é isso? Sim. Muito obrigado. Lembrando que aqui o nosso podcast é um oferecimento do sistema Genesis Training, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e das lojas, e agora bonito, das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. Então, quem tiver querendo conhecer, o Museu do Botafogo abriu rapidamente, agora deu uma fechada Em para General? terminar, é lá em General Severiano, e o do Flamengo está aberto desde agosto de 2023, lá na Gávea, é um museu tecnológico, como vai ser o do Botafogo, é da mesma empresa que está desenvolvendo, a Mude Brasil, a empresa, maior empresa do mundo aí de museu esportivo, e é isso. Por favor, copie o link, manda para os amigos e tudo, e não se esqueça, 2025 abençoado, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima. Valeu.